Bariloche. Deslumbrado. Fala, viajantes! Tudo bom? E aí, pessoal? Mais um vídeo para você que está assistindo esse canal. E se você está assistindo esse canal, eu espero que você já seja inscrito, já tenha ativado o single. Sininho! Essa é a blogueira que você escolheu seguir? Repense suas escolhas. Exatamente. Então, nesse vídeo, como vocês viram aí no título, nós vamos falar sobre Bariloche. nossa experiência na neve. Alguém estava na neve pela primeira vez? Gostou? Muito bom! Vá! Indica. Super, por favor. E nós vamos falar dicas importantes para a sua visita a Bariloche, certo? Agora, Não é mesmo, Jarbas? nesse exato momento. Alright. Primeira dica, nós queremos ir para curtir o inverno, mas Bariloche é muito mais do que inverno, né? Tem os atrativos de inverno, mas também tem a Rota dos Sete Lagos, muito calor, muitas trilhas, muitas coisas para você fazer no verão. Mas, como nós fomos no inverno, essa é a propriedade que nós temos para te contar. Escolha o mês de setembro, preferencialmente a primeira quinzena. Por quê? Para curtir o inverno em julho e em agosto, inviável. Não faça isso, por favor. As próprias agências falam que tem determinados passeios que eles não vendem nesse período porque é muito cheio. Muito. Período de férias, você chega nos passeios, nos atrativos, são filas quilométricas. Ao invés de ser uma experiência boa, é até algo estressante. Exatamente. Nós já tínhamos visto isso online meio que por alto, então a gente escolheu ir na primeira semana de setembro e foi assim, chuchu beleza. Foi ótimo. Teve sol, teve céu aberto, teve neve, teve de tudo, né? Foi maravilhoso. Ó, Bariloche, ó. Deslumbrado. Outra dica importante é o que, amor? Transporte. Transporte. Por que transporte? Me explica você. Porque em Bariloche você pode escolher. Se você tem habilitação, você pode alugar um carro com a sua habilitação do BR mesmo, sem neura, Né? tá? Tranquilo. Mas você vai ter que se preocupar com vaga, combustível, você vai ter que montar o seu roteiro. Se tiver nevando, você vai ter que se preocupar com essa questão também de botar as correntes ali direitinho no pneu. Exatamente. Segurança. Né? Então tudo isso. E também, muito importante, que a gente observou lá, voltas dos passeios, não é verdade? A gente viu o quê? Trânsito. Trânsito, muito trânsito. Então você vai estar lá cansado de um dia de passeio. Se for um passeio de diversão na neve, você volta lá cansado e tem que dirigir ainda e ficar horas parado no engarrafamento. Então são pontos negativos. Em contrapartida, os pontos positivos seriam: você pode ficar quanto tempo você quiser em cada atrativo. Exatamente. Você não se preocupa com o horário, você faz o seu roteiro, a sua ordem ali de locais que você vai conhecer. Tem os seus pontos positivos e negativos. Nós, apesar de sermos habilitados, não alugamos carro. A gente fez tudo com agência. Exatamente. E a gente foi pra agência, a gente foi pra Bariloche com tudo reservado já? Olha essas caras. Você acredita? Claro que não. A gente deixou o planejamento todo pra Buenos Aires. Inclusive, tem um vídeo nesse canal. Tem um vídeo nesse canal. Falando sobre Buenos Aires. Na verdade, tem um vlog, gente. Aí assiste, por favor. Se você não viu, é um absurdo. E deixa aquele like. Não na custa moral. nada. Nunca te pedi. Mas assim, aproveitando outra informação, Bariloche é uma das cidades mais caras da Argentina. Os próprios argentinos falam isso. Então, até quando a gente ia fazer a cotação do que fazer, era tudo muito caro. Exatamente. Então a gente ficava meio que naquela, putz, eu vou fechar antecipadamente, não sei se eu vou querer fazer isso, se eu não vou. A gente ficou bem indeciso na hora de fechar os passeios. Muito. Essa é a real. Muito. E tudo muito caro. Então a gente falou, vambora. Vamos lá. Lá a gente se vira como um bom carioca. Exatamente. E deu bom, né? Deu tudo certo. Fala pra eles qual agência que a gente fechou, aí você indica o serviço deles. Indico. Não vamos falar nome aqui, senão eu vou indicar. Claro que eu vou indicar. Vivências Travel. Muito bacana. Eles foram muito receptivos. E também os horários foram certinhos, né? Certinhos. Não tivemos problema nenhum. A vanzinha bonitinha, direitinho. Os guias super felizes, simpáticos e agradáveis.
E a gente chegou no aeroporto enquanto ele tava pegando a mala, tava verdade, esperando. é verdade. A Vivências, eu acho que é a única agência Eu só vi ela lá. que tem um totem dentro do aeroporto. Então, enquanto eu tava parada ali no canto esperando, a menina veio me abordar, perguntar se eu já tinha passeio e tal, me ofereceu ali. E aí eu peguei o panfleto e falei, vou dar uma olhada lá na lojinha de vocês, lá no centro, né? A gente foi lá, fechou com eles. E os preços estavam bons, tá? Estavam bons, não estavam ruins não. A gente até fez um comparativo quando a gente saiu, porque, né, aquela... Dá uma olhada, será que valeu a pena? Será que não valeu? E realmente. Porque tem muita agência no centro de Bariloche. Sim. Então, assim, se você for sem passeio, é só você andar pelo centro, que vai ter uma em cima da outra, é só você escolher qual que você gosta. E aí, na Vivências, a gente podia fazer o pagamento tanto em pesos, quanto em dólares, quanto em real, quanto com bolo, com trigo, tô zoando. Aí você, sim, você podia pagar da forma que você quisesse, tá? É bem tranquilo. Na verdade, Bariloche, eu acho que todo mundo ali no centro aceita Pix, pelo que eu entendi. Todo mundo aceita Pix. E cartão de crédito, obviamente. Então, assim, não tivemos com o que nos preocupar com relação a isso. Exatamente. E aí, como funciona o esquema? Você faz passeio, o carro te busca no seu hotel ou você vai pro ponto de encontro no centro. Eles não passam em todos os hotéis. Exatamente. O nosso hotel ficava na rota dos passeios. Então, de boa, eles passavam lá pra pegar a gente sem problema algum, tá? E se você tiver dúvida de se você for ficar muito tempo, já quiser fazer todo o roteiro, eles montam um planejamento dia a dia pra vocês. Foi bem sem bacana. problema algum, né? Sim. Agora, teve o nosso primeiro dia, a gente fez uma parada que a gente não indica, né? O Circuito Tico com o Cerro Catedral. Mas o Cerro Catedral é apenas para contemplação, tá? É isso que a gente tá falando. Cuidado, então a gente tá falando de contemplação. Por quê? O Circuito Tico, ele termina ali por volta de meio-dia, mais ou menos, 1h. E praticamente no mesmo horário que vai começar o passeio pro Cerro Catedral. Então, assim, a gente não teve tempo nem de comer. Então foi muito corrido. Porque a gente também não escolheu levar roupa de neve que, assim, levar peso. Porque assim, a gente poderia ter ido já com a roupa de neve pro Circuito Tico. Exatamente. Mas o Circuito Tico é um passeio de contemplação pra você tirar foto e tal. Então a gente não queria ir parecendo um bonequinho da Michelin com roupa de neve. A gente quis ir com roupa normal e depois passar no hotel pra botar a roupa de neve e ir pro cerro, né? Então ficou muito corrido. Tanto o pick-up quanto o drop dos dois passeios foram no nosso hotel, porque a gente, né, como a gente falou, a gente tava no caminho. Mas foi bem tenso. Foi punk. Esse casamento desses dois passeios não dá certo. E aí a gente foi deixar pra comer lá no Cerro Catedral. A gente deixou pra comer lá em cima ainda. Você sobe de teleférico, a gente deixou pra comer lá. Só tem um restaurante. O horário que a gente chega ali, né, por volta de 2 horas, mais ou menos, que a gente chega lá em cima, está lotado. Porque a galera que tá esquiando desde de manhã tá parando pra comer. Então a gente perdeu tipo 1 hora só na fila pra poder comer um pão com carne, né? E aí depois o passeio acabava por volta de 4h30. Exatamente, porque tem o trânsito da volta. Então a gente ele marcou pra gente sair um pouquinho antes pra gente justamente não pegar esse trânsito. Exatamente. Então diminuiu também o nosso tempo lá. Então basicamente ficamos lá o quê? 2h30, não é? 1 hora na fila da comida. 1 hora na fila, ainda teve 1 hora na fila da comida. Deu pra tirar bastante foto, deu pra gente brincar e tal. Até porque, como ele falou, foi o momento ali do primeiro contato com a neve. Né? A criança aqui que vos fala aproveitou bastante. Mas assim, não case porque... Ainda mais se você tiver com criança, por favor, não faça essa loucura. Fora de cogitação. E também sobre a questão de deslocamento, né, para alguns lugares, né, falando sobre meio de transporte ali, agência, não sei o que, tem um ônibus também, alguns ônibus que circulam, né, ônibus normais da cidade. Pela cidade, e você pode usar o mesmo cartão SUB, né, que você encontra em Buenos Aires ou em outras cidades que você for. Exato. Então lá você também consegue comprar o cartão SUB e utilizar para se locomover, inclusive para os cerros, né? Inclusive para os cerros. Alguns cerros têm ônibus que chegam lá, outros, muita atenção, não tem. Então, veja bem aí como você vai se locomover para os lugares. Sim, e tem ônibus inclusive para o aeroporto, tá? De Bariloche. Se você quiser chegar em Bariloche e sair do aeroporto de ônibus, você pode. No nosso caso, a gente preferiu alugar um remis ali na hora. O remis é como se fosse um Uber,
que é uma cooperativa, eu acho, né, deles mais uma ali. cooperativa. Que funciona fazendo esse serviço de passageiros e tem táxi também. Nossa outra dica muito importante com relação ao Bariloche é sobre a Western Union. Vamos nós de novo para o Western Union. Novamente. Para quem viu o outro vídeo, Western sabe do que a Union gente está falando. patrocina. Por favor. A gente chegou em Bariloche num sábado. Sábado. Que horas? De 1h pouca. Uma e pouca. A gente estava chegando. Uma informação muito importante que a gente não viu antes de ir. Aos sábados, as agências da Western Union fecham que horas em Bariloche? 1h. A gente chegou e já fechou, galera. Já tinha fechado. Vocês não estão entendendo. Entendeu? A tristeza É. que é. A cara do brasileiro sem um peso no bolso, chegando na porta da agência, dando de cara pela trancada. Então, você, muito esperto, muito antenado, já vai com esse bizu. Com exceção de uma única loja, Sim. que fica no supermercado Carrefour, é um Carrefour grande que tem lá em Bariloche, na avenida, uma das avenidas principais. Aquela unidade fecha, se não me engano, às 19h. Isso. Porém, sendo ela a única que funciona de tarde aos sábados, você já imagina o que você encontra. Se prepare, né? amigo. Estamos falando de 3 horinhas aí no mínimo Pelo de menos. fila. Aí. Pelo menos. Felizmente o dinheiro não acaba ali, né? É uma fonte inesgotável. Eles ali têm um estoque bacana para atender, né? Mas ainda assim a gente está falando de você perder uma parte do seu dia que você poderia aproveitar em passeio, em comida, em qualquer coisa, ficando numa fila para pegar um dinheiro. Então, e domingo tem unidade? Esquece. Domingo esquece, é um dia nada, zero. Esquece. Então assim, se você for chegar no domingo, ou você pega dinheiro antes, ou passa tudo no cartão. Passa tudo no cartão, sei lá. E uma coisa também, tem alguns cambistas por lá. Ah, tem, né? tem. Que eles usam um câmbio deles. Se você quiser arriscar, a gente não quis. Mas se você quiser arriscar, fica à vontade. E falando um pouco sobre internet, sim. Quem viu nosso vídeo sobre Buenos Aires, falando muito bem da internet, então, em Bariloche as coisas são um pouco diferentes, né? A gente ainda tinha crédito quando saiu de Buenos Aires, porém chegando em Bariloche parece que tudo deu errado. Toda aquela internet, aquele bônus, aquela coisa maravilhosa, sumiu. Evaporou. A internet não é boa, tem lugares que ele não pega mesmo, de verdade. E assim, o que a gente aconselha? Chorar, senta e chora. Não, sério agora. Se você, né, nos estabelecimentos, tenta entrar no Wi-Fi, né? Aquele jeitinho brasileiro. Mas que a gente mesmo o conhece. Wi-Fi não é mil maravilhas, Exatamente. tá? Eu não sei se foi uma questão com a gente, mas não sei o que aconteceu. Internet não é boa em Bariloche. Essa é a nossa visão. Não dá certo. Não sei o que acontece por lá, se tem uma nuvem que atrapalha, mas o negócio não foi bacana. Uma nuvem de bloqueio que paira por ali, mas não fluiu. Tanto que com o mesmo chip que a gente usou muito bem em Buenos Aires, quando a gente voltou para Buenos Aires, a gente saiu de Bariloche, a internet voltou a voar, como se nada. Então assim, enquanto em Buenos Aires eu coloquei 400 pesos e fiquei usando tranquilamente, ele colocou 200 pesos e ficou usando tranquilamente. Quando a gente foi colocar, recarga no chip lá em Bariloche, a gente falou, vamos botar uns 300 pesos, assim, aí a menina, isso não vai dar pra nada. Ela falou bem assim, aí a gente ficou tipo, como não vai dar? A gente usou menos do que isso lá e tal. Você tá falando besteira. Então assim, não sei o que aconteceu, a gente usou a operadora Movistar. Então fica aí essa dica pra você que eu não sei o que acontece. Exatamente. Outra dica muito importante você não precisa gastar os seus reais na Shopee e na Shein pra comprar roupa de neve, gente. Não precisa. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro, você pode comprar uma roupa, se você não tá acostumado com a neve, que não vai ser prática pro seu dia a dia na neve. Ponto 2. Você vai tirar foto todos os dias com a mesma roupa, com o mesmo lookinho? Exatamente. Mulheres se importam com isso. Homens não, mulheres se importam. Depende, tem os caras vaidosos aí também. E outra coisa também é que lá tem muita loja para aluguel de roupa. Então a gente tá falando aí de 7 mil pesos, 10 mil pesos, você aluga o kit completo por um dia. Kit completo inclui o quê? Inclui casaco, calça, bota e alguns lugares inclui óculos também. Importante isso, porque no outro lugar que você foi, a luva. Fiquei esquecendo da luva.
num lugar onde eu aluguei, ele tinha com a inclusão do óculos. certo? Porém, era mais barato do que todos, bem barato. Bem barato. Mas fala como foi a sua experiência com a roupa dele. A roupa não foi das melhores, galera. Exatamente. O Tinha barato sai caro, já ouviu falar isso? Exatamente. Tanto que depois eu troquei, eu assumo. Depois ele foi pra loja que eu aluguei. Então. Eu assumo, não tenho vergonha. Por quê? Porque quando você foi ver, quando eu fui ver, depois, tinham algumas coisinhas com furinho. Não, eu acho que isso é o de menos. descosturado. Não é nem essa a questão. A questão é que. Não, a questão é que ele deslizava na neve e a roupa entrava toda na. Isso aí foi péssimo. A Por neve quê? entrava toda na roupa. Sim, tinha um elástico para prender, né? E você ficava mais fechadinho, como Na parte interna. na parte interna, como um saquinho, né? E aí esse elástico estava frouxo. Só que eu só vi lá quando eu tentei apertar e nada acontecia. Tanto da blusa quanto da calça. Né? Exatamente. Então assim, A perna da calça dele também ficava subindo. ficava subindo, É. não foi legal. Mesmo a calça estando boa em mim, ainda assim eu não sei o que acontecia, não tava legal. E por isso eu troquei. E aí quando eu troquei, eu fui pra uma loja um pouquinho, né? Um pouco não, um pouco melhor, É. né? De fato, a loja era melhor. E o material também era melhor, também Era. achei o material melhor. Mais cuidado também. Sim, com as peças. Exatamente. Eles dão uma meia térmica pra você colocar antes de calçar a bota. Na outra loja não, é a bota, toma aí, bota e coloca. Se vira. É. Bota. Então, ponto pra você avaliar também. Às vezes o barato pode ser uma roupa que não vai ser tão funcional para sua experiência ali na neve. Falando um pouco sobre o dia também. Por que sobre o dia? Sobre o tempo, sobre a claridade, né? O que acontece? Lá demora um pouquinho, no inverno, né? Que foi a nossa experiência, Isso. né? Demora para clarear. Então vai clarear lá por volta de 8, 9 horas 8, da manhã. 9 horas da manhã. E para escurecer também demora. Escurece depois das 8. Então assim... Às vezes você olha, nossa, tá super claro É. ainda, vai lá no relógio, são 7h30. Oi? Exatamente. Então, assim, preste atenção ali, fica ligado no relógio, não fica olhando, se ligando muito no tempo. Ah, não, vou conforme o dia, vou seguir na minha onda aqui. Cuidado, você vai se atrapalhar nos horários. E outra coisa também, aproveitando isso de não ficar se ligando no tempo, entenda uma coisa, você pode fazer todo o planejamento ali perfeito, maravilhoso, tudo detalhado, com 5 meses de antecedência. Em Bariloche você faz o que o tempo diz que você faz. Exatamente. Então a gente calhou de chegar, as pessoas estavam vindo de 2 semanas de tempo fechado, chuva e neve. Tipo, direto. A gente chegou em Bariloche dia 2 de setembro. E era direto chuva e neve, chuva e neve. No dia que a gente chegou, o céu abriu. Então tava um céu azul, sabe? Nenhuma nuvem, nada. As pessoas estavam boquiaberta, né? Sim. A gente levou o sol. A gente levou o sol. Ô, sol, não esquece. Forçou. Tá, vai, volta. Aí, o que acontece? E aí foram assim, aí a gente olhou a previsão ali, né? Tava dando que os 2, 3 próximos dias eram de céu aberto, de tempo bom. E já no 4º, 5º dia, a previsão era de chuva e neve. Então, o fato da gente ter ido sem planejamento Também não ajuda. foi ruim. Eu vi como um ponto positivo no Sim. final das contas. A gente conseguiu negociar os valores, a gente conseguiu fazer esse ajuste de acordo com o tempo. Eu sinceramente não sei te dizer se você já tivesse feito todo o agendamento, se a agência iria te permitir fazer essa avaliação. Então assim, a gente aproveitou os dias de céu limpo para os passeios de contemplação. Subiu no Cerro Catedral para tirar foto, Circuito Tico e essas coisas. Nos dias de neve, a gente foi para a neve, para fazer esquibunda, para esquiar. E assim foi, entendeu? Então foi perfeito porque a gente conseguiu aproveitar o máximo da cidade de acordo com aquilo que o tempo permitia que a gente fizesse. Foi incrível, né? Foi lindo, gente. Não tem palavra pra dizer. Os dias de contemplação foram passeios de contemplação. Sim. Os dias de diversão foram dias com o tempo mais fechado. A gente tá falando de neve. Exato. Pra você esquiar, pra você descer de esquibunda, Perfeito. tanto faz É. o tempo, entendeu? Você vai se divertir ali. É. Agora, nos dias que você precisa ter uma vista das Tirar uma foto montanhas, bacana. tirar uma foto bonita, cara, você precisa do sol, você precisa ter um tempo claro, você precisa ter um negócio estável. Então isso fez toda a diferença na hora da gente escolher os passeios também. Sim. E as pessoas que fizeram esses passeios de contemplação em dias de neve falaram que, tipo, subiam lá e não viam nada. Só viam a neve caindo, era tudo esbranquiçado. Então, isso é muito importante também pra você se atentar.
E eu acho que a última dica que a gente vai dar, né? Tem um pouco a ver com isso também, Tem um né? pouco a ver com isso, porque a gente tava muito na dúvida de fazer aula de esqui, é o batismo que eles chamam, né? De fazer o batismo de esqui ou não. Até por esse motivo, a gente quis ir no Cerro Catedral antes. Pra conhecer, porque é o maior centro de esqui da América Latina. Então é um peso muito grande, né? Pessoas do mundo todo vão pra lá pra esquiar e etc e tal. Então, confesso que estava com medinho de fazer aula de esqui lá, né? Bastante. Considerei fazer no Parque Anexo ou Pedras Brancas, que eles também fornecem aula de esqui, mas é uma pistinha, tipo... não se compara, gente. Você for olhar os mapas, até na agência, né? Ele apresentou os mapas. Você consegue ver online também. Você consegue ver online. E assim, não tem comparação. A gente tá falando de, sei lá, mais de 10 pistas, não sei nem a quantidade, entendeu? É muito grande. É muito grande. De vista. Cerro Catedral é bizarro. É bizarro. E as outras a gente tá falando de 4 pistas, sei lá, 5. Enfim. Então assim. Quando tem, né? Quando tem. É uma só exatamente. Pra você fazer o batismo. Ainda tem isso. Então assim, a gente pensou muito, mas a gente no final decidiu por fazer. E a gente, dessa vez, né, a gente foi de meteu louco, né? Meteu louco. A verdade foi essa. Por quê? Porque a gente chegou na agência, ele falou, explicou e tudo mais, mas aí depois a gente sozinho, depois de ter visto o local... Não, na agência a gente tava com receio de fechar o esqui. Vamos fazer aonde? Vamos, não vamos? Vamos, não vamos? Vamos no Cerro Catedral fazer o passeio de tarde pra ver como é o ambiente, pra gente se familiarizar. Até aí, a gente não tinha fechado o esqui, não sabia se ia fechar. E a gente falou, se a gente gostar, a gente volta e fecha o cerro com a agência. Se a gente não gostar, se a gente achar que vai ser um pouco demais pra uma primeira experiência, a gente fecha em outro lugar. Né? E aí a gente foi. O que a gente fez quando a gente foi no Cerro Catedral? Detalhe, que a gente falou, né? Que a gente casou. Então, de 2 horas que a gente tinha, uma a gente perdeu almoçando. Mas a gente ainda conseguiu tempo pra quê? Pra pesquisar as escolas de esqui, não é verdade? Exatamente. Então, o que a gente fez? No pouquinho de tempo que a gente tinha, a gente foi ali, vocês têm aula de esqui? Tem batismo aí? Tem? Quanto é que é? E etc. E tal. E vai, conversa vai. Assim foi acontecendo. A gente foi descobrindo os valores, descobrindo horários. Como é que tudo ali na hora, exatamente. Você consegue instrutor particular também, sem vínculo com nenhuma escola. E aí lá você tem os locais para alugar roupa e equipamento, para você esquiar, ou alugar só o equipamento, se você já tiver com a roupa para neve. Então tudo isso você consegue lá no Cerro Catedral, que tem toda uma estrutura muito grande ali na base. Então a gente fez esses contatos ali e a gente conseguiu valores muito atrativos, né? Muito. E assim, a gente tá falando, quando a gente tava falando de agência, a gente tá falando de horário certinho para chegar, horário certinho para sair, então assim, o valor naturalmente também é um pouco mais alto, né? Porque tem todo o serviço, tem um guia, tem um carro, tem tudo ali para você. Quando você vai sozinho, tu te vira. Então assim, a gente pesquisou, mas com relação a preço, foi uma diferença absurda, eu diria. Foi uma diferença absurda, porque aí a gente tá falando de 79 mil pesos por pessoa, 79, pra fazer pela agência, a Vivências Travel. Não tô criticando o preço deles, tá? É o valor que eles cobram. Tá até um preço bom se for comparar com outras agências. Fechando uma aula de esqui direto com a escola, a gente conseguiu fechar a 35 mil pesos, 35 mil pesos. Então a gente tá falando de 70 pesos os dois. Pra aula coletiva, nos 2 cenários, tá? A aula coletiva são aulas de até 10 pessoas. Pessoas que você não conhece, junta ali um grupo de 10, vai fazer a aula, tá? Só que aí, o que a gente fez? A gente ali com 2 amigos que conhecemos na viagem também, fomos lá, os 4, pra tentar fechar o batismo em grupo, não é? Só que aí chegou na hora. Mas a gente chegou bem cedo. A gente chegou muito cedo. Quando a gente chegou, o Cerro Catedral tava tipo deserto. Era 8 horas da manhã. A gente foi de táxi. Rachamos um táxi nós 4. E a gente chegou lá muito cedo. Fomos direto na escola que a gente já tinha falado antes, que já tinha passado esse valor pra gente. Chegando lá, era só a gente pagar, né, e esperar o horário da aula coletiva, mas aí como bons brasileiros que somos, a gente chegou já pedindo desconto. A menina até brincou, né, falando que brasileiro quando nasce não chora, já fala desconto. Pede desconto. Todo brasileiro que chega lá, chega pedindo desconto. Mas valeu a pena. Muito. Porque o valor que a gente ia pagar para uma aula coletiva, a gente fechou uma aula particular para os 4.
São 2 horinhas de aula, então foram 2 horas de aula com o professor exclusivamente para nós 4. E deu para aproveitar muito, né? Nossa, bastante. Eu acredito, assim, não fizemos a aula coletiva, mas eu acredito que foi bem melhor. Sim. Olhando porque a gente estava vendo ali do lado, né? Que a gente viu algumas pessoas fazendo e a gente pensou, poxa, acho que foi a melhor escolha que fizemos. E assim, a gente viu algumas pessoas também com um instrutor independente, sem vínculo com nenhuma escola. Não é regra, tá, gente? Mas a gente viu algumas coisas assim, que as pessoas não ensinavam direito. Meio que falavam, vai, faz assim, faz assado. Enquanto o nosso instrutor, que foi ali da Bariloche White, que é BW, o nome da escola que a gente fez, ele dava a posição do pé, ele fazia um movimento só com o pé esquerdo, agora vamos dar 10 voltas, agora só com o pé direito, agora vocês vão fazer... Ele dava o passo a passo, entendeu? Do que fazer. Então, diferente de instrutor que te bota no esqui, te empurra e fala, vai, faz, Júlio. Se vira, Tem né? toda uma tensão. Então, não é regra, mas foi o que a gente viu quando tava lá. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas, né? Se assim podemos dizer. Sim. Né? Para sua viagem de Bariloche, né? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho Comments. e comenta quando você vai, se você já foi, se você teve uma experiência parecida, sobre o tempo, enfim, fala qualquer coisa, diz aí pra gente que a gente vai responder vocês. E a gente bom? já tá doido pra voltar em Bariloche, talvez até no verão. Nossa, né? gente. Pra conhecer esse outro lado, porque a cidade é realmente encantadora. Encantadora, vale muito a pena. Então até o próximo vídeo e tchau! Fui!